Bom dia, irmãos. Bom dia. Que bênção estar aqui com vocês. Que alegria rever os irmãos, amigos. A gente ama muito essa igreja, ama muito o pastor Rafael, sua família. A gente sente muita falta dele lá da IPI de São José, IPI Cidade Jardim. Mas Deus sabe, né? Deus sabe, Deus separa os melhores para fazer a obra dele. Então, estou muito feliz por aquilo que está acontecendo. Eu vi os irmãos aqui adorando a Deus assim, com bastante vontade. Irmãos, olha, Fábio, os anjos do Senhor estavam aqui adorando junto, viu? Porque vocês estavam com muita vontade adorando a Deus. Isso é muito bom, né? A gente com o mesmo coração, com a mesma o intuito de adorar o nosso Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra no teu coração, amém? Amém. Não deu? Tá bom. Não chegou? Só um pouquinho, irmãos. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Agora vai, Rafa. Foi? Não ainda? Deixa eu mandar de volta, só um pouquinho. Só um pouquinho, irmãos, que eu estou mandando aqui meu slide para o Rafael. Agora foi, Rafa. Agora foi. Obrigado, tá? Queridos, Deus tem uma palavra no teu coração, amém? Quem crê nisso? Amém. Eu sempre digo que o culto tem que gerar em nós uma expectativa daquilo que Deus pode fazer no nosso meio. Porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus conhece o coração de cada um de vocês, sabe das demandas. E eu sempre, quando eu vou para o culto, eu vou com o sentimento: o que será que Deus vai fazer hoje? Na minha vida, na vida dos irmãos. Essa é a expectativa. Nós estamos aqui por causa disso, por causa dele. Então eu tenho certeza que essa manhã Deus vai falar com você. Eu quero convidá-lo a abrir o livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 24. O tema dessa manhã é o retorno aos braços do Pai. O retorno aos braços do Pai. Todos acharam? Lucas capítulo 15, versículo 11, mesmo assentado, acompanhe comigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muito dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Versículo 16. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e vamos festejar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar.
Feche seus olhos. Ó Deus, nessa manhã nós queremos ouvir sua voz, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, Senhor, que está aqui, possa tocar os corações, as mentes, e falar com cada um da maneira que só o Senhor sabe falar. Que o Senhor, ó Pai, fale conosco, impacte nossos corações, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a entender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar com cada um, da forma que só o Senhor sabe, e que o Senhor abra a nossa mente, abra os nossos corações, para que possamos, ó Pai, vivenciar essa palavra, e não só na teoria, mas colocar em prática durante a semana, e ver o poder do Senhor, ó Pai, agir em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui. Ó Deus, que nesse momento a nossa mente e os nossos corações sejam cativos a Ti, para a glória do Teu nome, nós pedimos isso. Amém e amém. O retorno aos braços do Pai. Nós estamos no início do ano, e sempre o começo do ano é um tempo de alinhamento, é um tempo de ajustes, é um tempo, como nós dizemos, de colocar o trem na linha novamente, no trilho. E é muito bom podermos iniciar o ano, porque todo início do ano é um ano de reflexão, é um ano de mudança, de transformação. E para mim a palavra retorno, ela está muito ligada com a palavra propósito, porque você só retorna a algo que um dia fez sentido na sua vida. Você retorna para um caminho de volta que te leva ao propósito estabelecido anteriormente. E essa semana a minha esposa pediu para eu levar uma roupa, e ela colocou a roupa, eu coloquei a roupa no carro dela, mas saí com o meu carro para levar a roupa. Eu cheguei até a casa da pessoa, olhei para trás, cadê a roupa? A roupa está no outro carro. Volto em casa, pego a roupa, porque eu tinha um propósito de entregar aquela roupa para aquela pessoa. Trouxe uma dificuldade, tempo, correria, e assim é o retorno. O início do retorno, ele sempre é complicado. Não é fácil retornar, voltar a um caminho. Às vezes é árduo, mas é necessário para a transformação. É necessário para que você cumpra o propósito. E nessa manhã eu quero falar sobre essa parábola do filho pródigo. Uma das maiores, ou o mais belo quadro, por assim dizer, pintado na tela dos nossos corações pelo nosso Mestre Jesus. A parábola do filho pródigo é uma história de amor, é uma carta de amor para mim e para você. É uma carta do Pai para os nossos corações. E eu quero falar sobre algumas fases que esse menino passou, que o levou para longe do Pai e o trouxe para perto do Pai. E a primeira fase que eu quero compartilhar com os irmãos está no versículo 17, que diz que ele caindo em si, diz ali o versículo 17, se você acompanhar comigo, então caindo em si, diz o versículo 17. A primeira fase, pode colocar, esse menino, ele tinha uma falta de consciência que ele era feliz na casa do Pai. Na casa do Pai, ele tinha comunhão. Na casa do Pai, ele tinha conforto. Nada lhe faltava na casa do seu pai. Ele tinha pão, ele tinha roupa, ele tinha calçado, ele tinha abrigo, ele tinha até um anel no dedo que o diferenciava dos trabalhadores. E tudo que o pai possuía era dele. E ele vivia cercado de bênçãos. Talvez seja a história de muitos aqui, que olha para o ano passado, que passou, e perceba as bênçãos, a quantidade de situações que Deus te abençoou e cuidou e guardou de você, da sua família, da sua casa. Ele era um menino que estava cercado de bênçãos. Porém um dia, repita comigo, porém um dia, alguma coisa mudou. Esse menino, ele sai do caminho, ele extravia daquela rota. Esse jovem, ele cavou um poço de insatisfação dentro do seu próprio coração. E ele começou então a sentir-se infeliz dentro da casa do seu pai,
rodeado de bênçãos, mas ele se sentiu infeliz. Ele esticou o pescoço, olhou pela janela da cobiça e olhou além do muro e viu então um mundo cheio, um mundo colorido, um mundo cheio de atrativos, cheio de emoções. E agora a companhia do seu pai, do seu irmão, já não preenchia mais a sua vida. Ele queria experimentar algo mais. Talvez essa manhã eu esteja falando com alguém que é rodeado de bênçãos, mas existe uma insatisfação no coração. Existe algo que não está batendo. Por mais que existam coisas boas, a insatisfação está lá. A murmuração, a reclamação, algo está acontecendo. E a insatisfação é algo muito perigoso, porque foi a insatisfação que derrubou Adão e Eva do Éden. Foi a insatisfação que levou Lúcifer a se tornar um demônio, porque ele queria ser igual a Deus. Ele já era um demônio, já era um anjo que tinha uma certa posição, mas ele ficou insatisfeito porque ele queria ser igual a Deus. A insatisfação, meus irmãos, é a tola ideia de que do lado de lá do muro existe uma felicidade de que Deus está nos privando de algo que nós merecemos. Por isso eu digo, cuidado. Cuidado com a insatisfação. Nós vivemos num mundo onde tudo é rápido, tudo muda, e as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com tudo. Compra um celular hoje, amanhã já não presta porque saiu um melhor. Acontece uma coisa hoje e já não dá certo porque aconteceu outra coisa, queria outra coisa. A insatisfação, ela vai tomando a conta dos corações. E nós precisamos perceber, queridos irmãos, o nosso redor, as bênçãos que nós temos, como somos abençoados. Porque a insatisfação, ela gera rebeldia. Foi isso que aconteceu com esse menino. Esse filho, ele pede a herança antecipada do seu pai. Ele teria, sim, ele teria direito de 1/3 de tudo aquilo, mas só quando o seu pai morresse. Mas ele busca mais os prazeres do que o seu pai. Ele está mais interessado em curtir a vida, queridos irmãos, do que agradar o seu pai. Ele prefere o seu pai morto do que adiar o seu desejo de experimentar os manjares do mundo que ele estava enxergando. E ele mata o seu pai no coração. Ele sai da sua casa, levando os seus tesouros. E daí acontece uma segunda coisa, uma segunda fase, pode passar, que é a falta de consciência que ele era infeliz no país distante. O país distante é o símbolo de um mundo atraente, de prazeres que borbulham por todos os lados, e fascinado pelo dinheiro, pelas festas, pelos amigos e os prazeres, esse menino mergulha de cabeça em todas as suas aventuras. Ele bebe todas as taças de prazeres, ele sorveu cada gole de alegria que o mundo ofereceu, ele conheceu cada proposta sedutora daquele país distante. A terra distante, o país distante, é todo lugar onde você pensa que a felicidade estará disponível para você a parte de Deus. A terra distante pode ser seu coração que está te afastando de Deus. A terra distante pode ser o computador da sua casa, a televisão que está te afastando de Deus. A terra distante pode ser as suas redes sociais que não deixa você ter teu tempo com Deus. A terra distante pode ser o seu bairro, pode ser a sua cidade, pode ser o mundo onde você tenta se esconder de Deus para curtir prazeres do pecado. Na terra distante, no início, é cheio de encantos, amigos, festas, alegrias, encontros, reencontros, mas no fim, meus irmãos, sobra apenas um gosto amargo na boca e um vazio na alma. E nessa corrida desenfreada, ele dissipa suas posses. Tudo que o pai havia conquistado durante sua vida inteira dá a ele, e ele dissipa tudo aquilo, as suas posses, e logo ele percebe que as amizades das festas se desfaz tão rápido, com tanta rapidez, quanto é formada.
sua mesa fica vazia, seu bolso fica vazio, o seu estômago fica vazio, seus amigos foram embora, só sobrou medo e dor. Irmãos, saiba que o pecado é uma fraude. Ele promete vida, mas ele entrega a morte. Ele promete liberdade, mas ele vai te entregar a escravidão. Ele promete felicidade, mas ele vai te entregar vazio da alma. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é um estelionatário. Ele promete para você uma vida cheia de encantos, mas joga você em um chiqueiro. Esse menino foi parar no chiqueiro. Cheio de lama, aquele odor, com vontade de comer a comida dos porcos. E acontece mais uma coisa, mais uma fase na vida desse menino. Pode passar. Ele tomou agora consciência da sua infelicidade. Versículo 16 e 18, acompanhem comigo. Então, caindo em si, 17, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Ele cai em si. A crise chegou. Louvado seja Deus pela crise que você está passando. Glória a Deus pela crise. Fuzilado pelo amor, amigos fugiram, prazeres que se tornaram em tormentos, o colorido do mundo que se tornou em um acinzentado como um deserto sem vida, ele perde tudo e vai para o chiqueiro. E assim é a vida, meus irmãos. O passo seguinte da dissolução é o quê? É a degradação. O diabo quer arrebentar com você. O diabo quer arrebentar com a sua família. E ele começa tirando as coisas que você tem. Ele começa tirando a tua família. Ele começa tirando o teu casamento. E ele acaba tirando a tua dignidade. E assim vai. Porque o mundo degrada. O pecado degrada. Hoje é apenas um cigarro, é apenas uma dose, apenas uma cheirada, apenas um casinho aqui, um casinho ali, um sexo sem compromisso, é apenas uma olhadela na pornografia, mas amanhã é uma vida de escravidão cruel. E logo você estará comendo bolotas de porcos. E Deus é muito claro na sua palavra. Pode passar para mim. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. A crise chegou, e ele teve uma consciência que ele não era feliz naquele lugar. E ele então toma uma decisão, bendita decisão. Ele diz no versículo, acompanhe comigo, versículo 18, ele diz: vou me arrumar e vou voltar para a casa do meu pai. Ele vai para a casa do seu pai, ele toma uma decisão. O pecado havia embrutecido, o pecado havia anestesiado a sua mente, a sua consciência, ele estava fora de si, mas de repente ele acorda e percebe aquela situação, e ele se arrepende, ele admite os seus fracassos, ele reconhece agora que não merecia nada, não está mais se importando com o seu direito, apenas com a misericórdia do Pai. Vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra ti. E ele faz algo tremendo. Ele age. Ele não só fica numa decisão, ele age. Versículo 20, acompanhem comigo. Versículo 20 diz o seguinte: e arrumando-se foi para o seu pai. Esse menino faz um movimento de retorno para sua casa. Ele se levanta daquela terra, ele sai daquela terra, ele vai de volta, entra no trilho do seu propósito. Meus irmãos, quantas pessoas decidem, mas não agem? Quantas pessoas sabem o que tem que fazer, mas não faz, não sai do lugar? Muito mais do que reconhecer o teu estado, é você querer mudar o seu estado, é você fazer algo para que isso mude na sua vida. E esse menino, ele se levantou, ele sai, e ele vai até o pai.
Porque nós não somos o que sentimos, nós somos o que fazemos. As pessoas, e Deus vê isso, nosso posicionamento. E hoje, Deus quer dizer para mim e para você: chega. Está na hora de voltar para a casa do Pai. Está na hora de voltar para os braços do Pai. Deus não quer, meus irmãos, que você venha aqui na igreja apenas para bater ponto. Que você gosta do pastor, que você gosta da comunidade. Deus quer teu coração. Deus quer intimidade. Deus quer vida com Deus, com Ele. Muito mais do que estar aqui, Ele quer que você esteja com Ele. E quando esse menino se aproxima de casa, ele tem uma surpresa grata. Ele descobre que seu pai o esperava ansiosamente, muito mais do que ele em voltar para casa. O pai o esperava que ele voltasse para casa. E quando o seu pai o vê, ele sai correndo ao encontro do seu filho e o beija, e o abraça e o perdoa. É esse mesmo Deus, Pai, que está dizendo: volta, filho. Chega de ficar afundado nas suas redes sociais. Chega de ficar afundado em tantas atividades e não estar comigo, não entrar no seu quarto, não fechar sua porta, não ter um momento comigo. Volta, filho. Sabe por quê? Porque a casa está preparada, a mesa está posta e a festa já está marcada, e essa festa ela não vai acabar, e vai marcar a volta tua para os braços do Pai. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham uma intimidade com Deus, que paguem um preço com Deus. Deus conhece o coração de você, sabe das lutas e dificuldades e dos desânimos que muitas vezes as circunstâncias nos fazem passar, mas Ele está dizendo: eu estou aqui de braços abertos, e é aqui de joelhos que nós vamos conseguir vencer. Volta, filho. Queria que você fechasse seus olhos. Vem cá, Rafael. Pensa na sua vida um pouco. Pensa como você é rodeado de bênçãos, de coisas boas que Deus tem feito na sua vida, fez o ano passado, fez esse ano, e quantas coisas legais. Mas por que existe uma insatisfação? Por que existe uma situação que está deixando você triste, cabisbaixo, sem buscar a presença de Deus? Por que será? Quero dizer que tudo aquilo que Satanás tem colocado nas nossas mentes, no teu coração, seja lá o que for, caia por terra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa realmente se levantar como um homem e mulher de Deus, que o Senhor já o vê e já a vê. E que você volte para a casa do Pai. Porque só uma vida em intimidade é o que vai mudar as circunstâncias da sua vida. E ela não muda só as circunstâncias, mas ela muda você, muda o seu coração. E eu queria lhe fazer um desafio nessa manhã. Mas é um desafio para aqueles que querem só, não para aqueles que estão emocionalmente emocionados. Um desafio de, a partir de hoje, você levar com muita seriedade a sua vida de oração e a sua vida de leitura da palavra. Uma vida de busca de intimidade. Se você sente que essa palavra é para você, isso está queimando o teu coração, é porque o Espírito Santo está falando com você. Eu quero convidar que você venha aqui à frente. Nós vamos nos ajoelhar aqui. Eu quero orar por você, para que Deus faça algo novo nesse ano 2024. Mas venha se você sente que isso é para você. É um desafio entre você e Deus. É um compromisso entre você e Deus. Não comigo, não com o pastor Rafael, mas com você. Se você pudesse ajoelhar, se ajoelhe aqui à frente. Fale com o Senhor: Senhor, que a partir de hoje a minha vida de oração seja outra, seja transformada, Senhor. Tu conheces minha vida, sabe que às vezes as lutas batem na minha porta e eu acabo desanimando, eu acabo achando que não vou conseguir, mas é no Senhor que eu consigo essas mudanças, é no Senhor, ó Pai, que eu posso ver, Senhor Deus, as coisas acontecer. Senhor, me leva para um lugar mais de intimidade, águas mais profundas, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus,
Em nome de Jesus, Senhor. Estamos aqui na sua frente, prostrados, ó Pai, reconhecendo as nossas mazelas, que precisamos de uma vida, Deus, mais achegada ao Senhor. Eu oro por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que cada um desses teus servos e servas sejam, Senhor Deus, revigorados. Que eles possam ter, Senhor Deus, experiências sobrenaturais com o Senhor, ó Pai. Derrama os dons do Senhor, ó Pai. Capacita-os a sua igreja para ser instrumentos do Senhor. Que o Senhor possa falar com eles através de sonhos, visões da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que esses irmãos, ó Pai, possam experimentar o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Que como aquele filho pródigo, eles possam voltar para a casa do Pai e experimentar e receber uma sandália e um anel novamente da autoridade do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus eu os abençoo, Senhor. Que nas suas casas eles possam ver a diferença na sua família. Que o Senhor quebre todos os grilhões, as algemas que prende os familiares desses irmãos longe do Senhor. E que através da oração, Deus, a tua presença vai estar no lar dessas pessoas. E ali, Senhor Deus, o Senhor manifestará a sua obra, a sua graça, a sua misericórdia, Deus. Deus, se algum desses irmãos estão lutando contra pecados que há anos estão tentando fugir, eu peço agora, Deus, em nome de Jesus, quebra esses grilhões, essas algemas, esses ferrolhos de ferro, através do sangue de Jesus, e essas pessoas sejam libertas para a glória do teu nome. Eu oro por aqueles que estão, Senhor Deus, cansados, frustrados. Ó Deus, em nome de Jesus, tira toda a insatisfação, tira toda a frustração e coloca, Deus, no coração dessas pessoas a visão do teu reino, da tua glória, do chamado que o Senhor tem para cada um, em nome do Senhor Jesus. Quando esses irmãos se levantarem, Senhor, eles possam se sentir novas pessoas em Cristo Jesus. As lutas virão, mas haverá um posicionamento. As dificuldades se levantarão, mas haverá um posicionamento. E o Senhor os ajudará, a cada um, a vencê-los, em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado, ó Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Podem voltar aos seus lugares.